Boa tarde, pessoal. O TED, geralmente, ele tenta mostrar palestras que, de alguma forma, traga uma lição de vida, uma lição de moral. Talvez, pela minha pouca idade, eu não vou conseguir mostrar para vocês algo desse tipo, mas eu acho que eu talvez tenha uma história, alguma coisa para compartilhar com vocês, que é a história que eu e o meu time, que vem fazendo projetos, aí usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, tem um pouquinho para contar. Então me chamaram para eu contar aqui a minha história para vocês. Para contar a minha história, nada melhor do que começar do começo. E foi em 2005, quando eu coloquei minha mochila nas costas, eu morava em Maceió, aqui do lado, e disse, eu quero ir morar em Recife. Eu sou apaixonado por tecnologia, eu quero fazer ciência da computação em Recife. Lá tem uma referência nacional em tecnologia, um polo incrível, e era aqui que eu achava que eu deveria estar. E eu vim com muitas incertezas, mas muito determinado, muito focado. Eu queria conseguir alguma coisa aqui em Recife, nesse ritmo contagiante do frevo e onde foi o marco zero da minha toda a trajetória acadêmica e profissional. Cheguei no centro de informática, consegui entrar, adorava aquilo tudo, adorava aquele ambiente do centro de informática. Morava, passava muito mais tempo lá do que na minha própria casa, como muitos de vocês que estão de lá. E aí foi lá onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com o mesmo objetivo que eu, pessoas focadas. Então eu tive a sorte de conhecer essas pessoas, que eu posso citar entre elas o Hamilton, o João Paulo e o Flávio. Então a gente começou a se reunir em salas como essa e a gente virava noites. 3, 4 noites seguidas, pesquisando e de alguma forma tentando usar a tecnologia para mudar a vida das pessoas. E à medida que a gente foi amadurecendo, naturalmente, os projetos que a gente ia fazendo também começaram a amadurecer. E esses projetos foram bem gratos com a gente. Através desses projetos, nós conseguimos vestir a camisa da Seleção Brasileira de Tecnologia, né, da Microsoft, por 3 anos consecutivos, e conseguimos levar o nosso projeto a ser apresentado em vários países aí afora. Egito, Estados Unidos, Polônia, México. E entre todas essas viagens, uma me marcou. Foi quando eu estava em Vancouver, em 2010, eu estava passando um tempo lá, e aí eu estava morando, ia para a escola todo dia. Para ir para a escola, eu ia para o metrô. Quando eu cheguei no metrô um certo dia, com a minha mochilinha nas costas, aquela mesma mochila que eu vim de Maceió para cá, eu vi uma pessoa se aproximando, tentando falar com outra. Mas essa pessoa não tentou falar com a voz, ela fazia gestos. Então a pessoa era surda. E eu vi aquilo, a pessoa estava do meu lado e ela tentou estabelecer uma comunicação com o ouvinte, um surdo com o ouvinte. O ouvinte não entendia nada. Eu, que estava do lado, também não entendia nada. O surdo começou a fazer mímicas, o ouvinte continuava a não entender. Ele saiu completamente chateado. Notoriamente, eu vi aquilo e, como todo nerd, cientista da computação, quando chegou o meu metrô, eu entrei nele, peguei meu caderninho e comecei a tentar rabiscar uma tecnologia que pudesse ajudar aquele cenário, que pudesse de alguma forma permitir aquela comunicação entre o surdo e o ouvinte. Mas era muita audácia minha, em talvez 20 minutos, que é o tempo do metrô chegar na minha escola lá, em desenhar uma tecnologia madura o suficiente. Então passei o resto dos tempos que eu passei em Vancouver pensando em algo para isso. E aí quando eu voltei para o Brasil, nada melhor do que conhecer algum surdo, para tentar entender a situação dele. E foi aí onde eu conheci o Marcelo. E o Marcelo, ele, inquieto, ele pediu para falar algo para vocês. E ele vai falar. Vamos lá.
Vocês entenderam o que o Marcelo falou? Alguém aqui entendeu? Tem uma noção? Alguém chuta um palpite? Atirando, alguém falou aqui atirando. Alguém... eu acho que vocês realmente não entenderam. Porque se vocês tivessem entendido, vocês estariam rindo. Porque ele contou uma piada muito engraçada. Então, da mesma maneira, se eu quiser contar uma piada para o Marcelo, se eu quiser contar para o Marcelo que eu vi uma roupa muito bacana no shopping, que eu quiser conversar com ele sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, eu também não vou conseguir conversar com ele, porque ele não vai me escutar. Então, é claro que existe uma grande barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. Os surdos, eles não conseguem se comunicar com o ouvinte de uma maneira satisfatória. Geralmente, eles só ficam se comunicando entre si ou com aqueles poucos ouvintes que se comunicam através, que conseguem se comunicar através das línguas de sinais. Língua de sinais. Para vocês, o que significa esses gestos? Língua de sinais. Vocês têm uma ideia do que é isso? Língua de sinais são mímicas? Não. São gestos soltos? Não. Ela é uma língua como qualquer outra. Através da língua de sinais, um surdo ele pode falar sobre filosofia, ele pode falar sobre tudo que ele quiser, porque ela é uma língua completa. Ela possui uma sintaxe, ela possui uma semântica, ela possui gramática. E aqui no Brasil, essa língua de sinais é chamada de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E cada país tem a sua própria língua, ela não é universal. E aí, uma das coisas mais interessantes que eu aprendi estudando aqui, para desenvolver o projeto, é o seguinte: Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, ela tem alguma coisa a ver com português? Não, não tem nada a ver. Libras é completamente diferente do português. Tanto é que apenas 7% dos surdos, 7% dos surdos brasileiros sabem português. Ele não consegue, por exemplo, ler um texto, um livro. Então, realmente, é como um dia eu cheguei para Marcelo e ele me disse: a gente é um estrangeiro dentro do nosso próprio país. A gente não consegue se comunicar com o restante. E aí a gente começou a conviver com o Marcelo, para entender, de fato, como é que a gente poderia usar a tecnologia para melhorar a vida dele. E aí a gente ia muito para a casa do Marcelo, acompanhava ele dia a dia, para tentar, de alguma forma, entender essa dificuldade de comunicação, que eles não conseguem estabelecer com os ouvintes que estão no mesmo país que ele. E aí, uma vez a gente estava com a mãe do Marcelo, com ele, e aí catando fotos. E aí ela mostrou essa foto dele, ele criança, indo para o colégio. Engraçado, o Marcelo tem mais 2 irmãos. Os 2 irmãos iam para uma escola de ouvintes, Marcelo ia para a escola de surdo. Então é aí que a gente começou a entender essa segregação, que vem desde o início. Desde quando ele é pequeno, ele vai para uma escola, os irmãos para outra escola, e essa separação do surdo com a sociedade começa a ser estabelecida. Essa separação começa a de fato começar. E aí é por isso que isso gera um certo preconceito nosso em relação aos surdos. Como eles não convivem com a gente desde o início, a gente acaba gerando um certo preconceito e achando, por exemplo, que eles não são capazes de realizar certas atividades, certos trabalhos que os possibilitariam de ascender socialmente. E aí, Marcelo cresceu, mas continuou com os mesmos problemas. Ele não voltou a ouvir, ele continua se comunicando em Libras, a gente continua se comunicando em português, e fica impossibilitado, por exemplo, ele sair de casa e perguntar onde é uma padaria mais próxima. Ele não consegue. Ele tenta se comunicar, o ouvinte não entende língua de sinais, aquela mesma cena que acontecia quando eu estava no metrô. Comunicação não estabelecida. O carro de Marcelo quebra. Ele está com o orelhão na frente dele. Ele está sem celular, mas tem um orelhão. Mas ele não ouve. Como é que ele vai ligar para alguém para pedir uma ajuda? Marcelo, ele quer assistir às Olimpíadas, ele quer assistir a Copa do Mundo, quer assistir um jornal. Ele não consegue. Ele não ouve. Ah, Lucas, mas existe o closed caption, aquela tecnologia de legendas, mas o Marcelo não sabe português. A Libras é completamente diferente do português. Isso não serve para os surdos. Pela mesma maneira, Marcelo não consegue entender um texto, um site, por exemplo. Então, nada melhor do que alguém que conviveu com Marcelo desde a infância para contar um pouco dessa história, para contar um pouco dos problemas enfrentados por ele a cada dia. E é por isso que
eu chamei aqui o pai de Marcelo, e ele vai falar para vocês um pouquinho dessa dificuldade que ele tinha com ele. Uma grande dificuldade que nós tivemos na educação dele foi o fato dele não conhecer o português e estamos era difícil o nosso diálogo e isso gerou nele, que seria natural, uma certa agressividade, né, que nós tentávamos contornar de todas as maneiras. E chegou a tal ponto de as coisas marcantes, era de um horário em que íamos só dar aula na escola e que não tínhamos condições de perguntar como foi o dia, como foi a aula, o que é que achou da aula, e isso tolhia bastante a nossa comunicação e o aprendizado dele. Então, ouvindo isso do pai de Marcelo, ele falou duas coisas bastante interessantes. Na infância, o Marcelo não conseguia se comunicar com a gente, acabava gerando uma certa agressividade dele em sala de aula. Ou em sala de aula não, em casa. Marcelo era muito agressivo, ele não conseguia se comunicar com os pais dele. O pai dele, quando ia buscar ele na escola, não conseguia perguntar como foi o seu dia de aula. Não conseguiria, essa comunicação não existia entre pai e filho. Então, como ele falou, isso doía bastante. Isso realmente deve ser muito difícil. Imagina você ter um filho, você não conseguir perguntar para ele o que ele fez na escola. Então, essa barreira de comunicação realmente existe, não só com Marcelo, mas com 10 milhões de surdos só no Brasil. Isso é um número gigante de pessoas sofrendo com esse mesmo problema que Marcelo a cada dia que passa. E aí, quando a gente para observar um pouco, se a gente imaginar que Pernambuco tem aproximadamente 8 milhões e meio de habitantes, só os surdos do Brasil conseguem preencher todo o Pernambuco. Todas essas pessoas que vocês veem por aí, Recife, cidades do interior, o Pernambuco inteiro, a gente conseguiria trazer todos os surdos para popular, ainda sobraria 1 milhão. Então, é muita gente sofrendo com esse problema. Então, definitivamente, essa barreira de comunicação, ela tem que ser quebrada. E foi o grande objetivo da nossa solução, o PRODEF, que é a solução que a gente fez, que a gente desenvolveu, tem como grande objetivo quebrar essa barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. E aí, uma das maneiras que um surdo vai poder utilizar o PRODEF é, por exemplo, no seu celular. Então, imagina aqui, vamos fazer aqui o teatro. Imagine que todos vocês sejam surdos e eu quero me comunicar com vocês. Eu quero falar algo para vocês. Vocês estão me escutando? Não, vocês são surdos. Vocês se comunicam através das línguas de sinais. Então, através de um aplicativo no celular, eu posso chegar para qualquer surdo, vocês, e falar algo. Por exemplo, olá, o que você está achando do evento? E automaticamente isso daqui ocorre. Vocês estão vendo? A tela é um pouquinho pequena, mas o que aconteceu foi isso aqui, ó. O que aconteceu foi isso. O PRODEF gravou minha voz e transformou isso em língua de sinais. E aí, o surdo agora vai entender tudo que eu quero falar para ele. Essa foi a grande ideia do PRODEF. E aí essa comunicação ela começa a ser quebrada. Ele começa a andar por aí conseguindo se comunicar com as pessoas. E aí tem outra pergunta, mas como é que o Marcelo conseguiria se comunicar com você? Então, através de pesquisas, através da pesquisa em cima de Libras que a nossa equipe tem feita, a gente consegue ir muito mais além. E para mostrar para vocês o que a gente tem feito, nada melhor do que chamar Marcelo para vir aqui mostrar o nosso trabalho e o que é que a gente pode fazer com ele. Então, deixa eu colocar aqui. Imagine que a gente esteja naquele cenário do metrô.
que eu estava lá em Vancouver e vi que aquela comunicação não conseguiria ser feita, não pôde ser feita. Então, quando o Marcelo quiser falar algo para mim, note que ele está com umas luvas, não é porque ele é um menino alegre, mas é porque a gente precisa dessas luvas aqui para executar o PRODEF. E através da... se ele quiser falar algo para mim, eu vou, através da câmera do meu celular, filmar ele, certo? Filmou. Estou perdido. Pode me ajudar? E aí ele transformou o que ele falou em português. Então, dessa maneira, aquela cena do metrô, ela seria, se não existisse o PRODEF, não existiria aquele problema que eu presenciei em Vancouver, lá naquela cena do metrô. E aí, esse projeto, ele pode ir muito mais além do que o celular. Imagine, por exemplo, o PRODEF, vamos ver aqui, tem um vídeo que eu quero passar para vocês. Enfim, é um vídeo que eu ia passar para mostrar para vocês que o PRODEF ele pode ir muito além de um celular. Imagina um surdo usando o PRODEF e o PRODEF instalado na televisão dele. E o PRODEF traduzindo todo aquele programa na televisão. Por exemplo, ele vai assistir o Jornal Nacional, enquanto lá o jornalista está falando, do lado aparece um bonequinho fazendo a língua de sinais e ele entende tudo na televisão. Imagina essa palestra que eu estou dando para vocês, com o meu avatar projetado aqui atrás, bem grande, e tudo que eu estiver falando, ele vai conseguir fazer a tradução para a língua de sinais, e qualquer surdo aqui na plateia conseguiria entender o que eu estava falando para ele. Então, essa é uma visão do PRODEF. E aí a gente tem aí, por exemplo, com o PRODEF, um editor onde surdos podem criar palavras e colaboramente compartilhar entre eles. Então, isso está disponível na web, qualquer surdo pode criar novos sinais, disponibilizar, e aí nosso dicionário cresce de uma maneira incrível. E com esse projeto a gente conseguiu alguns êxitos. A gente conseguiu participar de algumas competições internacionais, conseguimos algum destaque nelas, e com a visibilidade dessas competições, mais pessoas estão falando do projeto, mais pessoas estão sabendo, conhecendo o projeto. Hoje o PRODEF é um negócio. A gente tem uma empresa, a Proativa, que recentemente disputou com todas as empresas da América Latina e ganhou um prêmio como a parceira da Microsoft na área de cidadania. Competiu com todas as empresas da América Latina, por causa do PRODEF, ele ganhou. Então, hoje em dia, o PRODEF, ele está aí, ele é uma realidade. Mas nenhuma dessa visibilidade que o PRODEF nos dá compara, por exemplo, a eu ver o pai de Marcelo conseguir se comunicar com ele. Nada disso é melhor do que a gente ver grupos no Facebook sendo criados por surdos que se juntam para elogiar o PRODEF, para dizer que o PRODEF está ajudando eles de alguma forma e homenageando a gente, e falando de todas as novidades do projeto. Nada melhor do que você traduzir o seu site. O nosso site ele é todo traduzido para a língua de sinais. O surdo vai lá, clica no texto, ele é traduzido, e surdos mandar e-mail para a gente agradecendo, dizendo que entendeu tudo que está no site, dizendo que a arte de viver, a arte de acreditar em milagres, e por isso o PRODEF está aí. Então, nada melhor do que esse reconhecimento, essa coisa que a gente sente de perto. E aí é que a gente lembra Steve Jobs, quando ele fala bem assim, que o mundo que você vive é um reflexo do que as pessoas fazem. Se você está num mundo um pouco mais confortável que alguns anos atrás, é porque alguém tomou alguma iniciativa e fez isso para você. Possibilitou o uso da internet, algum equipamento que você usa no seu carro que faz ele ficar melhor para você. São as pessoas que fazem essas mudanças. Então, do que vale você ficar vendo as pessoas mudar o mundo que você vive? E você ficar parado só observando? Porque não seria muito mais interessante se você conseguisse ser uma dessas pessoas que mudam a vida dos outros? E é por isso que eu quero, junto com vocês, compartilhar o que é que acontece comigo sempre que eu vejo alguma oportunidade, enxergo algum cenário onde a tecnologia pode ser usada. Primeira coisa que você tem que ver, que você tem que se perguntar é, se não for eu, quem vai fazer isso?
Se não for agora, quando? Então, são essas perguntas que a gente tem que se perguntar todo dia. Isso é feito através de software? Isso é feito através de hardware? Muito antes do que isso. Isso é feito através de peopleware. Esse é o time do Prodef. Eu sou apenas um desses representantes que estou aqui, privilegiado por estar aqui, mas são pessoas que eu dedico essa apresentação para elas, são pessoas que estão todo dia batalhando com muito otimismo, muita força de vontade, acreditando e fazendo tecnologia que podem melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado.